Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Observer. Altas expectativas para Observer, novo jogo dos poloneses da Bloober Team, esse estúdio responsável pelo Layers of Fear, um jogo que eu gostei muito ali no acesso antecipado e depois na versão final eu fiquei um pouco decepcionado, ele dá umas guinadas ali que eu não curti muito, mas pouco tempo depois chega o novo jogo dos caras, Observer, que ao contrário do Layers of Fear é um jogo futurista, totalmente sci-fi, então ele abandona a ideia de época do Layers of Fear e constrói uma realidade pós-apocalíptica de 2084 na Polônia, onde o mundo, muitas pessoas foram dizimadas, né, morreram e o mundo foi dizimado por um vírus digital, a nonofagia, que ataca pessoas aprimoradas com partes biônicas e que tiram órgãos para colocar coisas sintéticas e tal. Nesse jogo, né, que tem como contextualização completa Blade Runner, o conceito de high-tech, low-life dos hard sci-fis aí vem completamente nesse jogo. Não à toa que eles trouxeram o líder dos replicantes, o mesmo ator que interpreta o líder dos replicantes do Blade Runner, para dublar o protagonista. O Rutger Hauer, ele faz o Daniel Lazarsky, que ele é um observer nessa realidade de 2084. Um observer ele nada mais é que um detetive de uma classe especial que ele consegue se conectar ao cérebro de quem ele vai interrogar e ele começa um processo de interrogatório neural. Essa é uma das etapas do jogo. O jogo começa com esse personagem no carro dele, e aí você já tem bem ideia de como é o futuro antigo, uma coisa meio Alien Isolation do jogo, que eu acho fantástico. E ele tá sossegado, não tem trabalho para fazer, e ele recebe uma ligação meio clandestina do filho dele que ele não vê há anos. E ele rastreia essa ligação e ele vai parar no subúrbio dessa cidade, num lugar bem recôndito da Polônia, onde pessoas de classe baixa, que não têm nada de dinheiro, vivem. Então o jogo basicamente se passa nesse condomínio, com ele tentando examinar isso que passa a ser um caso de assassinato. Quando ele chega lá, no lugar que supostamente ligou para ele descobre um cadáver, e aí você já aprende muito das funcionalidades desse Observer, né? Porque ele não é uma pessoa normal, evidentemente. O jogo se passa em primeira pessoa, então é legal, você se sente como se vendo através dos olhos de um ciborgue, assim, de uma pessoa com partes mecânicas, biônicas mesmo. O contorno do cenário, o que ele distingue do que ele não distingue é incrível, assim. E você tem outros tipos de funções, né, para essas capacidades biônicas, como por exemplo a visão eletromagnética, que você distingue objetos eletrônicos do cenário, você consegue examiná-los em particular, uma coisa meio Metroid Prime, assim, que é fantástica, e a visão bioorgânica, né, que você consegue identificar sangue, ver o DNA do sangue, fazer realmente uma prática forense ali bem moderna, bem ficção científica. E a partir daí você vai investigando e falando com outros moradores, inclusive com o zelador desse prédio, para tentar descobrir o que aconteceu com seu filho, qual a ligação dele com isso, o que está acontecendo lá. E o mundo de jogo se expande de forma maravilhosa a partir daí. Você encontra pessoas que pode ser que tenham ou não relação com esses assassinatos, e aí a partir daí você faz esses interrogatórios neurais. E o jogo muda drasticamente quando você entra na mente de outras pessoas, porque você passa a ver coisas que essa pessoa viveu, a vivenciar, mas de uma forma extremamente abstrata. Então, a exemplo do Layers of Fear, esse Bloober Team ele evoluiu muito essa ideia de abstratismos de cenário, de, por exemplo, como que é uma viagem alucinógena de um uso de droga, de um personagem, ele passa isso de uma forma brilhante, e você joga tudo isso. Então, são realidades diferentes para cada pessoa e uma forma de contar isso de uma forma diferente, inclusive com requintes de perseguição, uma coisa mais síndrome do pânico, é retratado no jogo com criaturas cibernéticas, robóticas te perseguindo. Então o jogo ele tem essas variáveis. Ora você caminha pelos corredores do condomínio, conversando com pessoas, e aí você descobre muito desse mundo de jogo por conversas, um cara fanático religioso ali que não tem partes robóticas, então eles se colocam numa categoria de purificados, eles não conversam com pessoas aprimoradas. O tipo de droga que essas pessoas precisam tomar, os medicamentos que eles ficam viciados para eles assimilarem essas partes robóticas. Tudo isso com essas conversas que você vai tendo, com árvores de diálogos, que você consegue inclusive tecer um pouco mais a personalidade do Daniel Lazarsky, por mais que ela já seja bem fundamentada. E eu acho que é uma evolução absurda do Layers of Fear esse jogo. Tanto em termos de jogo, do remédio que você precisa tomar, senão você perde o controle de você mesmo, a visão começa a ficar completamente como se dando pau, assim, é incrível. Então é uma baita evolução. Bloober Team se prova um grande estúdio de terror, eu espero que eles continuem nesse gênero e eles se mostram tão significativos quanto, por exemplo, a Frictional, de Soma e o Amnesia. Então eu acho que quanto mais jogos assim, mais produtoras específicas para o terror, a exemplo da Red Barrels, da Frictional, como eu falei, melhor pra gente que gosta. Então Observer, absolutamente obrigatório, um dos grandes jogos de terror do ano. Valeu!